De novo o sinal da bênção. Eu sei que você está de máscara, está difícil falar, né? Mas assim, nós estamos vivendo num tempo em que aparentemente as bênçãos não chegam para nós por causa das circunstâncias e das situações em que nós estamos vivendo. Mas eu quero dizer para você, declarar sobre a sua vida, que o Senhor, Ele continua sendo abençoador de cada um de nós. O nosso Deus, Ele é abençoador da sua vida. A bênção do nosso Deus está sobre a sua família. A bênção do nosso Deus está sobre a sua casa. Eu queria ler com você nessa noite o texto de Marcos, capítulo 10, versículos de 28 a 30. Marcos 10, de 28 a 30, diz assim. Abre por favor aí no seu celular ou na sua Bíblia de papel. Hoje a gente está com um probleminha aqui na projeção, é o cabo aqui que está interrompendo as nossas projeções. Marcos 10, de 28, 29 e 30, diz assim: Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém, diga ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente, diga agora, 100 vezes mais em casas, diga casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. Essa ninguém quer repetir, né? E no mundo por vir a vida eterna. Esse texto é muito bacana, porque ele traz alento para o nosso coração. É uma promessa extraordinária de Deus. Se você for olhar o contexto, vai perceber que no encontro anterior de Jesus, ele está falando com o jovem rico. E o jovem rico postula ganhar alguma coisa de Jesus, algum elogio de Jesus ou algo mais, porque ele cria que ele cumpria, que ele conseguia cumprir todos os mandamentos. E Jesus disse para ele os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás e tal. E ele disse: eu cumpro todas essas coisas. E Jesus olhou para ele e disse assim: olha, falta uma coisa para você. O texto diz que Jesus o amou e disse: falta uma coisa para você. Vai e vende tudo que você tem, reparte aí com os pobres, vem e segue-me, e você terá um tesouro no céu. Sabe, aquele jovem, ele ficou muito triste, porque ele possuía muitos bens, e o amor dele não estava de fato em Jesus, mas estava nos bens que ele possuía. Eu quero dizer que não há problema nenhum em possuir bens, irmãos. Dinheiro não é problema. O problema é você amar mais ao dinheiro do que ao Senhor. É você dar prioridade a coisas que não são prioritárias e deixar de lado coisas que são importantes. Com isso, Pedro ficou chocado. Pedro ficou o quê? Chocado. Como é que pode isso? E ele vira para Jesus aqui no texto de Marcos capítulo 10 e pergunta: em verdade eu te digo. Voltando, Pedro então pergunta: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Pedro deixou sua família, deixou sua casa, deixou sua empresa. Ele deixou sua esposa, deixou sua sogra lá em Cafarnaum, deixou sua empresa lá na beira do mar da Galileia, era pescador, ele tinha uma frota de barcos, deixou tudo e seguiu Jesus. Os outros discípulos provavelmente eram solteiros, eram mais jovens. Pedro era mais velho e disse: eu deixei tudo e te segui. E quanto a nós, o que nós vamos receber? E Jesus faz uma promessa extraordinária. Irmão, cada promessa de Jesus feita naquela época foi uma promessa para Pedro, mas é uma promessa para nós também. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, essa promessa diz respeito a você, a sua família, diz respeito a você que crê, diz respeito a você que é crente, diz respeito à sua família, em nome de Jesus. E nós que deixamos, Jesus diz assim: não há quem tenha deixado que não receba 100 vezes mais agora no presente tempo. Deus, repete comigo, Deus não deve nada a ninguém. E ele diz ali, está falando da igreja, está falando dos irmãos. Quem deixa mãe, e deixa pai, e deixa irmão, e deixa irmã, e deixa filhos, que não vai receber. Mães espirituais, irmãos espirituais, filhos espirituais, todos a bordo da igreja, fazendo parte do corpo de Cristo, mas recebe também em casas e em bens.
porque Deus não deve nada a ninguém. Esse é um tempo de bênção, irmão. Não se iluda com as circunstâncias. Esse é um tempo do favor de Deus sobre a sua vida, e é disso que Jesus está falando. Você será grandemente abençoado, sabe? Não fica olhando para a circunstância, não fica olhando para os problemas. Se você planta, você vai colher do Senhor. Então creia nisso. Há recompensa para você que se consagra, há recompensa para você que é fiel, há recompensa para você que é obediente à palavra, há recompensa para você que faz o serviço, que trabalha em favor do reino e em favor da igreja de Jesus. Há recompensa para cada um de nós, 100 vezes mais ainda nesse tempo. Quantos querem receber 100 vezes mais? Oh meu Deus, quem é bom em matemática aqui? Glória a Deus, né? Bom em matemática. 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes 2 é? Então se você semear 2 unidades, você vai receber 100 vezes mais, que é 200. Se você semear uma única unidade, você vai colher quanto? 100. Mas existe uma coisa na matemática: todo número multiplicado por 1, o resultado é ele mesmo. 100 vezes 1, mas todo número multiplicado por 0, o resultado sempre vai ser. Ou seja, a matemática explica a Bíblia. Quem não planta nada, não colhe nada. É simples assim. É teologia? Não, é matemática. Não tem nada de teologia, e tem tudo de matemática. Deus tem a bênção para você, mas semeie em consagração, semeie amor, semeie em disposição, semeie em jovialidade, semeie em coragem. Faça obra a tempo e fora de tempo, trabalhe para Jesus. Ninguém vai ficar sem receber, e Jesus prometeu 100 vezes mais ainda nesse tempo, e no tempo futuro a vida eterna. Quem pode dar um glória a Deus? Agora, essa bênção ela nunca vem sozinha, e Jesus mesmo declarou isso. O texto, vamos voltar ao texto para a gente ver o detalhe. Marcos 10, 29 e 30 diz assim: tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente, diga no presente. Irmão, é palavra de Deus, não é no futuro. Tu vai receber quando? No presente. O cêntuplo em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Percebeu que Jesus citou? Quem deixou, ou seja, quem semeou, quem abriu mão de casa, vai receber casa. Quem abriu mão do carinho, às vezes, da família, para viajar para outro país, para estar em outro lugar, às vezes é expulso de casa, porque é crente. Então quem deixou, quem semeou, família, mãe, pai, irmão, às vezes perdeu a afinidade, perdeu o carinho dos irmãos, porque agora é crente. Ah lá, agora é Bíblia, agora diz que é santo, que é diferente da gente, e foi desprezado por causa disso. A promessa é que vai receber, irmãos e irmãs, 100 vezes mais. Quantos crentes eu tenho aqui? Levanta a mão assim comigo, dá tchau para mim. Isso. Agora, olha para o lado, olha para o outro, dá um tchau aí. Vamos, força. Faz aí, olha para um lado, olha para o outro. 100 vezes irmãos, mães, pais, tios, família, Deus deu para você. Quem crê nisso, diz amém. Então a cada semeadura tem uma colheita. É isso que Deus está dizendo, é isso que Jesus está dizendo. Então cêntuplo em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos. Porém, ele usa uma palavra: com perseguições. Diga misericórdia. Quem quer ser abençoado aqui? Quem quer ser abençoado aqui? Mas existe uma companhia para a bênção que é inseparável. O nome dessa companhia é perseguição. Mas Jesus manda perseguição? Não, irmão, Jesus manda a bênção. O que Jesus manda? A bênção. Só que quem vem junto? A perseguição pega carona. Ela pega carona na bênção de Deus para a sua vida. Então quando Deus te abençoar, você recebe a bênção, mas entenda que essa bênção sempre vai ser acompanhada de alguma forma por perseguição. E por que isso? Deus abençoa você
você acaba gerando inveja nas pessoas, acaba gerando ciúme nas pessoas, e as pessoas começam a perseguir. As pessoas começam a olhar para si próprias, para o seu ego, e perguntam assim: ora, mas por que eu não prospero como fulano? Por que o meu casamento não é tão bom quanto o de ciclano? Por que a minha empresa não vai à frente? Por que eu estou sempre doente e fulano está sempre sadio? E começa a ter inveja, começa a perseguir. Essa é a perseguição que segue a bênção, a inveja das pessoas. E eu já tenho dito para vocês que inveja nada mais é do que o indivíduo não acreditar que Deus é provedor e capaz de cumprir as promessas que Ele faz. Deus, Ele é abundante. O que Deus é? Então Ele tem o suficiente para abençoar a mim e para abençoar o Daniel. Se ele prospera na empresa dele, não significa dizer que eu estou tirando, Ele está tirando de mim e dando para ele. Não existe isso. Ele tem muito. O que Deus tem? Muito. Filipenses 4,19. Deus te abençoa com prosperidade segundo as riquezas da sua glória. Não é segundo a sua capacidade, não é segundo aquilo que você tem, mas é segundo a riqueza da glória dele. Mas as pessoas não conseguem entender isso e invejam. E aí, junto com essa inveja, obviamente sempre vem a perseguição, a falação, o discurso tosco, o discurso zombador, o discurso depreciador daquele que conquistou, daquele que prosperou, daquele que é abençoado. Quantos são abençoados aqui? Então, se você quer a bênção do Senhor, se você quer a favor de Deus, prepare-se. Prepare-se, porque junto com ela sempre vem um pouco ou bastante quantidade de perseguição. Sabe, é muito importante a gente conhecer e reconhecer isso. O favor de Deus na sua vida vai sempre despertar inveja. Mas não fique triste. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: não fica triste não. Não é por sua causa. Não é você, é a bênção de Deus. Não é você. As pessoas têm inveja de não possuírem a bênção de Deus. Então não fique chateado, mas esteja preparado. Diga: chateado? Não. O que eu estou é preparado para ser abençoado, preparado para receber a bênção, preparado para usufruir da bênção, preparado para poder sobreviver com a perseguição, com a inveja e com a falácia das pessoas que estão em volta de mim. Quantos estão preparados para receber? Sabe, às vezes as pessoas diziam assim, eu lembro disso: fulano não recebe a bênção porque não está preparado. Se ele ganha muito dinheiro, ele vai comprar uma casa de campo e nunca mais vai na igreja, ou uma casa de praia, ou um barco. Nunca mais ele vai na igreja num domingo à noite, porque ele foi abençoado e agora ele quer curtir. Pode ser até verdade. Às vezes a pessoa é abençoada e o casamento acaba, porque não quer dividir, ou porque quer um marido ou uma esposa mais jovem, ou sei lá o que. Mas entenda, isso até pode ser uma verdade, mas o fato é que muitas das vezes, para nós que somos crentes, quantos crentes eu tenho aqui? Glória a Deus, nós não estamos preocupados com isso. Nós queremos prosperar, porque na nossa prosperidade o reino de Deus vai prosperar. Na nossa saúde, o reino de Deus tem saúde. Na bênção da sua família unida, o reino de Deus é abençoado pela sua casa. Entende? Diz amém? Então, mas a gente precisa estar preocupado para os outros falarem: que família é aquela que vive rindo, está sempre feliz? Tem alguma coisa errada lá. E agora, com esse negócio de rede social, antigamente as pessoas falavam umas para as outras a boca pequena, mas hoje começam a, sem citar nomes, começar a citar situações e expectativas negativas a seu respeito. Não tenha medo, esteja preparado, porque a bênção de Deus sobre a sua vida será tão grande que você vai ter que aprender a lidar com isso, passar por cima disso. E quanto mais preparado você estiver para poder lidar com a inveja, com o ciúme das pessoas, mais Deus vai derramar sobre você, mais favor de Deus, mais glória de Deus serão derramadas sobre a sua vida. Quem crê nisso diz amém. Ai, ai. Pergunta para quem está do seu lado aí. Ai, o tempo não me deixa, né? Sabe por que Jesus foi entregue para morrer? Espiritualmente, ele se entregou em favor de cada um de nós e pelo perdão dos nossos pecados. Mas o motivo natural daquele levante, daquela entrega, daquela condenação, de entregarem Jesus para ser julgado, sabe o que era? Inveja e ciúme.
De quem? Dos fariseus, dos doutores da lei, dos sacerdotes, dos levitas. Por quê? Vamos supor que o culto deles, o culto dos judeus, tinha lá meia dúzia de pessoas que eram obrigadas a estar lá por causa da lei, e quando Jesus subia no monte era 5 mil, 10 mil, 15 mil, e eles diziam assim: todo mundo está seguindo esse homem e ninguém mais vai seguir a gente. Sabe o que é isso? O Instagram de Jesus bombava 10, 15, 20k, quando passa de K vai para quê? M. Então tinha 10, 20, 30 M, se passar de M, não sabe, mas o Instagram de Jesus bombava. O quê? P, sei lá o que é P, mas o Instagram, B de bola, então B de bilhão. Então o Instagram de Jesus bombava, e o Instagram do fariseu, 100 pessoas, e cada promoção que ele fazia, 3 curtidas, a dele, a do amigo dele e a do colega dele, porque nem a mulher dele curtia o que ele escrevia, porque conhecia ele. O filho, nem pensar. Entregaram Jesus por inveja. Por que tinha inveja de Jesus? Porque Jesus era a própria personificação da graça. O favor de Deus é Jesus, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. As pessoas não podem suportar a bênção de Deus sobre a sua vida. Então se prepare, vira para quem está do seu lado e diga assim: fique preparado, tem muito de Deus para você. Diga isso a outra pessoa: prepare-se. Prepare-se para quê? Para ser abençoado? Não, irmão, prepara para receber a perseguição, porque quando você está preparado para a perseguição, você vai estar preparado para receber a bênção de Deus, que é abundante, que é profícua, que é grandiosa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre aqueles que estão perto de você. Quantos creem nisso? Digam amém. Glória a Deus. Quem já tentou tirar manga do pé de manga aqui? Deixa eu ver, alguém? Quem é mais velho, certamente, né? Tentava com o quê? Com vara ou tacando pedra? Tacando pedra? Subindo no pé? As duas coisas, ou as três, né? Porque estava mais fácil. Irmão, se você é um pé de manga sem fruto, ninguém taca pedra em você. Ninguém sobe em você, nas suas costas. Ninguém vai pegar a vara para catucar você. Só jogam pedra, só trepam em cima e só catuca com vara árvore que dá fruto. Repete comigo assim: eu sou árvore plantada junto a ribeiros de águas. Tudo que eu fizer prosperará. Minhas folhas serão verdes e eu darei frutos no tempo próprio. Quantos creem nessa palavra? Digam amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus. Eu misturei aqui o Salmo 1, versículo 3 com Jeremias capítulo 17. Mas o que importa é que você, árvore plantada junto a ribeiros, as suas raízes dão para as águas, você vai ter folhas verdes, você não vai ficar velhinho, não vai ficar caquético, não vai ficar todo enrugado, você não vai ficar todo caidinho. No reino de Deus, no reino do céu, nada fica caído, tudo cresce, tudo prospera, tudo aumenta, Deus te abençoa, você continua dando fruto. Aí fora pode ter crise, aí fora pode ter pandemia, mas o que eu quero dizer para você é que existe a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre o seu negócio, sobre a sua empresa, sobre tudo aquilo que diz respeito a você. Quem crê nisso diz amém. Glória a Deus. Eu queria me estender, mas não tem muito tempo, sabe? A bênção de Deus, ela vai testar o seu limite, a sua capacidade de suportar a perseguição e a tristeza. Eu queria usar para esse texto, para esse tópico, enfim, o texto de Gênesis capítulo 26. Em Gênesis 26 conta a história de Isaac. E é tremendo a gente estudar essa história. Eu vou contar para você aqui rapidamente. Isaac, ele estava vivendo um tempo de grande fome, porque tinha seca.
Ali viviam basicamente da agricultura e da pecuária. Então, se tem seca, se não chove, logo não tem plantio, não tem semeadura, não tem colheita, as fazendas vão quebrar, os animais não têm o que comer e não têm o que beber, e logo a pobreza vai tomar conta da situação. E estava uma grande fome sobre toda aquela região, porque não chovia há muito tempo. E no momento em que Isaac precisava tomar uma decisão, ele precisava escolher o que ele ia fazer, o que eu vou fazer da minha vida. E assim, a possibilidade melhor era dele ir para o Egito, porque no Egito tinha comida, o Egito tinha grandes quantidades de armazém e poderia suportar quem tivesse dinheiro. Isaac tinha muito dinheiro, podia comportar e suportar o tempo da seca, quanto durasse a seca, a necessidade. Mas Deus não tem vontade, não é vontade de Deus que ninguém vá para o Egito. E Deus deu uma palavra, diga uma palavra. Deus deu uma palavra para Isaac e disse: Isaac, permaneça nessa terra, semeia nessa terra, que eu vou te abençoar. Quanto aqui diz uma palavra de Deus? Sabe, eu não sei. Isaac não leu a Bíblia, ele não tinha uma Bíblia para ler. O Espírito Santo falou com ele. Hoje você tem um pastor para pregar a palavra para você. Hoje você tem a Bíblia para você ler. Hoje você tem as mídias onde você recebe coisas boas e coisas ruins. Mas se você souber assim peneirar, sempre tem boas palavras de Deus para você. Palavras que vão estimular a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. E Isaac ouviu a pregação da palavra e disse: fica aí, que loucura! Vai para o meio lá da pandemia, que loucura, quem vai fazer um negócio desse? Isaac tinha que fazer uma escolha, ou ele obedecia a Deus, ou ele seguia aquilo que era o padrão natural, ou ele cria que Deus faria, ou ele ia seguir o padrão natural e caminhar segundo as suas forças. Mas ele preferiu crer em Deus, e ele ficou na terra dos filisteus. Ali no meio dos filisteus ele procurou Abimeleque, e Abimeleque permitiu que ele ficasse ali, e ele tomou uma decisão inusitada. Diga, decisão inusitada. Sabe qual é a decisão inusitada? Não chove, a terra está seca, o lugar é desértico, e ele resolveu plantar. O que Isaac resolveu fazer? Plantar. E eu imagino Isaac tentando arar aquela terra seca, botando os animais dele sem água para poder mexer naquela terra, e fez a semeadura dele no meio de uma terra seca, só com a quantidade de água que ele era capaz de captar dos poços que ele possuía. Mas ele tinha família, tinha gado, tinha muita gente para poder dar de beber, banho, comida e tudo mais. E eu imagino os filisteus, sabe, irmão, tem sempre um filisteu perto de você. Sabe aqueles que vão te perseguir quando a bênção chegar? É o filisteu. O filisteu está sempre olhando para a tua vida e dizendo assim: ah lá, a pastora Lívia está com a sandália nova, hein? Ah, está com dinheiro, hein? Quantos querem sandália nova aqui? Quantas mulheres querem sandália nova aqui? Estão preparadas para alguém olhar assim: ah, está com dinheiro, hein? Aí você vai dizer: é a bênção de Deus sobre a minha vida. Ou não diga nada, calça a sandália e vai embora, se esquiva dessas pessoas. Filisteu você deixa para o lado, e a sua vida você continua seguindo. Continua seguindo. Uma vez eu pensei em comprar um carrinho velho. Aí o irmão disse para mim, aquele irmão da igreja, ele falou para mim assim: você está doido? Eu falei: como? Me recolhi a minha insignificância. E ele continua. Você acha que a pessoa que vai falar de você, por acaso, vai te ajudar em alguma coisa? Não ajuda, não. Vive o melhor de Deus para a sua vida. Eu falei: eu recebo. Chutei o banco do carro para lá, deixa aquilo para lá. É um problema. Não é mais um problema, sabe, irmão? Deus tem uma bênção grande para você. Isaac semeou naquela terra seca. Está preparado? Quantos estão aqui nessa noite que não moram no Jardim Catarina? Fique em pé, por favor.
estou ouvindo aqui. O Senhor manda dizer para vocês: porque vocês semeiam numa terra que ninguém dá valor. Quem? O Senhor lhes fará prosperar abundantemente. O Senhor os fará prosperar abundantemente. Tem muito filisteu que está em volta de vocês dizendo: você está maluco? Vai para aquele buraco, para aquele lugar de favela. Quem já ouviu isso aí? O Senhor os fará prosperar 100 vezes mais para cada semente que vocês plantaram. Quem crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Dá uma salva. Assente-se. Muito obrigado. Isaac resolveu plantar naquela terra seca. Os filisteus ficaram olhando assim: imagina, tá maluco? Tá plantando numa terra seca, não tem semente que vai nascer aí. Eu não sei se aqueles caras plantaram alguma coisa, fizeram lavoura, mas o que eu sei é que a Bíblia diz que naquele ano Deus deu um crescimento de 100 vezes para Isaac. No meio da terra seca, não tinha chuva, não tinha aparência, as circunstâncias diziam que não, tudo apontava que não, e Deus fez ele crescer 100 vezes mais. Não me diz, Samuel, só pensa. Não me diz, Anjo, só pensa, ok? Não me diz, Leão, só pensa. Não me diz, Isaías, só pensa. Não me diz qualquer um de vocês, só pensa. Quanto você ganha por ano? É uma coisa que você sabe. Fabiano ligou para mim, o contador, e disse: Fernando, chegou a hora de acertar a conta com o Leão. Manda os comprovantes de rendimento, porque o Leão vai te morder. Quanto você ganha por ano? Tem um valor aí? Às vezes você não tem nem valor, nem sabe, né? Quanto você ganha por ano? Pensou? O empresário sabe. Deve saber, né? Porque tem um monte de despesa para fazer. Quanto você ganha por ano? Esse valor que normalmente vocês ganham por ano, qualquer um de vocês, sabe o que Deus fez com Isaac? Multiplica por 100. 100. Vezes mais naquele ano. Por quê? Porque ele semeou naquela terra. Aquela terra não tinha nada de bom, mas ele semeou debaixo de uma palavra de Deus, e Deus deu para ele 100 vezes mais. É disso que eu estou falando. É a bênção cêntupla, é a bênção sem medida. É por isso que Jesus falou para Pedro: não tem quem tenha deixado família, amigo, mãe, pai, casa, campo, carro, dinheiro, que não vai receber 100 vezes mais nesse momento presente, aqui e agora, e no futuro, a vida eterna. Com perseguição, porque sempre vai ter um filisteu para dizer assim: não consegue. Sabe o que aconteceu com Isaac? Ele prosperou 100 vezes mais. E o tal do Abimeleque, que era o rei dos filisteus ali, chamou ele e disse assim: sai de perto de mim, sai daqui, eu não tenho condição de viver com você, não dá para eu viver perto de você, você é mais poderoso que eu. Ele ficou com medo. Quando você cresce muito, as pessoas começam a ter medo do seu crescimento. Quando você é um líder de célula que multiplica as pessoas, olha, diz assim: o que essa pessoa está fazendo? Quando a sua igreja está lotada e vai ficar mais lotada ainda no tempo de pandemia, enquanto tem gente fechando, alguém vai dizer assim: é irresponsável. Não é não. Todos aqui cumprem protocolos, mas nós estamos debaixo do sangue do Senhor Jesus. Mas sempre vai gerar filisteu com inveja, perseguindo a bênção de Deus que está sobre as nossas vidas. Tem bênção de Deus sobre a sua vida, tem bênção de Deus sobre a sua vida, tem glória de Deus sobre a sua vida. Você não vai crescer, não vai cair, você vai crescer, você vai prosperar, mesmo no tempo da pandemia. A pandemia para nós era a terra seca de Isaac, mas o que Deus está dizendo para você é que há uma porta aberta para você nesse tempo, e Ele vai fazer você prosperar nessa terra. Quantos creem nisso, digam amém. Oh meu Deus, glória seja dada ao Senhor Jesus. Dá um aplauso a Ele.
eles passaram, Isaac passou por alguns testes. O primeiro teste chama teste de Ezeque. Fala Ezeque. Ezeque. Isaac foi embora. Ele não ficou nem discutindo. Ele não parou para discutir. Não, essa terra é minha, eu paguei por ela. Quando o cara falou, vai, porque eu não quero mais conviver com você, ele juntou as coisas dele e foi embora. E foi para um outro vale. E naquele vale ele cavou um poço que o seu pai já havia cavado, que tinha sido entulhado, e chamou aquele poço Ezeque. Qual é o nome do poço? Ezeque. Ezeque significa contenda. Por quê? Porque o filisteu sempre vai contender com você. E eles começaram a dizer, esse poço é nosso, essa terra é nossa, vocês são imigrantes aqui, vieram de outro lugar, essa terra é nossa. E entulharam o poço. Tem gente que vai ficar entulhando o seu poço, jogando coisas que talvez antigamente tivessem algum valor, mas hoje é entulho e fica jogando dentro do seu poço. Não tenha medo, não tenha medo. Não fica contendendo com Abimeleque, nem com nenhum filisteu, não, deixa para lá. Sabe, às vezes a separação faz parte do projeto e do plano de Deus. Um dia Abel teve que se separar de Caim. Um dia Abraão teve que se separar de Ló. Um dia Isaac teve que se separar de Esaú. Um dia de Ismael. Um dia Jacó teve que se separar de Esaú. Um dia Davi teve que se separar de Saul. Faz parte. E você sabe muito bem por que Abel se separou de Isaac. Abel e Isaac não tem nada a ver, né? Por que Abel e Caim se separaram? Porque Caim ficou com inveja. O problema era Abel? Não. O problema é que Abel foi abençoado e Caim não. Abraão só começou a ter visões extraordinárias quando os pastores de Ló resolveram contender com Abraão, disputar espaço. Não contende com ninguém, não precisa de contenda, Deus abençoa você. Sabe o que Ló significa? Véu. E quando Ló escolhe um lugar para ir, Abraão diz, escolhe para onde você quer ir, está aí a terra. E ele escolheu o melhor lugar e foi para lá. E foi embora. Não fica triste não. Eu acho que Abraão ficou triste, mas no exato momento que Ló foi embora, Deus chama Abraão e diz assim, agora olha para o céu, conta as estrelas. Você consegue contar? Olha para o chão aí, conta as areias, os grãos de areia, assim vai ser a sua descendência. Sabe? Às vezes o Ló vai embora, às vezes o Caim quer matar Abel, e mata mesmo, mas é inveja, é perseguição, e essa perseguição só vem quando a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Pergunta para quem está do seu lado, está preparado? É exatamente isso. E existiram outras situações. O próximo poço que Isaac tentou cavar, ele chamou Sitna, e Sitna quer dizer inimizade, e tudo aconteceu da mesma forma, e daqui a pouco ele cavou um outro poço. Sabe, cave novos poços. A diferença não está no poço, está na bênção de Deus sobre a sua vida. O filisteu podia cavar um poço aqui, não dava nada. Isaac cavava um poço do lado, dava água. Porque a bênção estava sobre Isaac. Irmão, a bênção está sobre a sua vida. A bênção está sobre você. A bênção está sobre você. Creia nisso. Creia nisso. Às vezes a gente fica triste, mandaram embora do trabalho. Irmão, às vezes é a bênção. Às vezes você fica pegado a um trabalho que ganha uma miséria a vida inteira. E Deus quer te abençoar com coisas maiores e mais tremendas. E a gente fica preso a poucas coisas. Sabe, quando você é pequeno, ninguém liga para você. É muito mais fácil você chorar com quem chora do que você rir com quem ri. Porque chorar com quem chora, coitadinho, perdeu um familiar, está no sepultamento, o carro foi roubado, perdeu a casa, não aguentou pagar o financiamento, não conseguiu pagar o aluguel, está precisando de uma cesta básica. Isso todo mundo se compadece, todo mundo tira um dinheirinho no bolso para ajudar. Mas agora, quando chega a hora de rir, poucas pessoas vão rir com você, porque muitas pessoas são filisteus e vão ter inveja da bênção do Senhor. Mas como eu disse no começo, não é problema seu, o problema é a bênção. Mas nós somos o quê? Abençoados. Eu sou abençoado. A questão não é a bênção de Deus. A bênção de Deus cria inveja. Mas quando você aprende a lidar com isso, a bênção de Deus ela vai transbordar na sua vida de maneira extraordinária.
queria chegar no final dessa palavra, por causa da hora, e falar do exemplo de Davi. Davi, ele foi certa vez para a guerra. Tinha uma guerra entre Israel e os filisteus, e Davi foi lá olhar a guerra. Isso é o que o irmão dele achava. Na verdade, ele foi levar pão e queijo, bolo, comida para os irmãos, para o rei e para o chefe da guarda que o pai dele havia mandado. E quando ele chegou lá, ele foi esculachado pelo irmão, o irmão mais velho. Você está fazendo o quê? Você é presunçoso, você é arrogante, você deixou as poucas ovelhas do meu pai para vir aqui olhar a guerra. Sabe o que Davi respondeu para o irmão dele? Nada. O que ele respondeu? A Bíblia diz que ele se desviou do irmão e foi falar com outra pessoa. Quando as pessoas se julgam mal, quando as pessoas te criticam, quando as pessoas fazem essas coisas por inveja, por ciúme, ou lá pela razão que for, não perca seu tempo nem sua energia discutindo, não. Desvie-se dela. O exemplo que nós temos que seguir é o exemplo de Davi. Desvie-se delas, deixa para lá. Para que ficar batendo boca? Para que ficar discutindo? E você sabe que naquela batalha Davi se tornou um herói, porque enquanto todo mundo tinha medo de enfrentar o gigante, ele foi lá sozinho e enfrentou o gigante de 3 metros de altura, o matou e se transformou num grande herói. Enquanto ele era um simples pastor, embora ele tivesse matado um leão e um urso, ninguém dava crédito para ele, nem os seus irmãos. Mas quando ele mata o gigante, ele se transforma num herói nacional. O próprio rei Saul traz ele para a corte, porque ele passou a ser uma pessoa muito importante. E o rei Saul era um cara atormentado, endemoniado, e ele precisava de Davi, porque Davi tocava a harpa. E quando Davi tocava a harpa, o espírito maligno saía de Saul e ele ficava tranquilo. Mas um dia, Saul estava sentado no seu trono, Davi estava tocando a harpa, e daqui a pouco Saul começa a ouvir as mulheres do lado de fora, e elas cantavam, como se fosse torcida organizada de clube de futebol. E elas cantavam: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Saul é homem de milhares, mas Davi é homem de 10 milhares. E aquilo começou a produzir uma inveja. Saul era o rei, ele era muito poderoso, mas ele começou a ter inveja da popularidade e da bênção que estava sobre a vida de Davi. Sabe o que ele fez? Ele pegou uma lança e jogou em Davi para cravar Davi na parede e matar ele. Sabe o que Davi fez? Simplesmente saiu da frente. Sabe, vão jogar lança em você porque você é? Alguns são, né? Vão jogar lança em você. Está com medo da lança? Enquanto você tiver medo da lança, a bênção fica retida. Mas quando você estiver pronto para enfrentar essas lanças, essas dificuldades, a bênção do Senhor vai ser derramada sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. Foi assim com Davi. Davi se desviou da lança, bateu na parede. E ele fez o quê? Continuou tocando a harpa dele. Sabe, os outros ficam endemoniados, mas você é abençoado. Os outros ficam tomados de inveja, mas você é abençoado. É a bênção de Deus, sabe? Nada pode reter a bênção de Deus sobre a sua vida. Isaac cavou um último poço, num lugar que hoje se chama Berseba, ou Bersheva, lá em hebraico. Eu já estive lá nesse poço. Dessa vez só eu, a pastora, e a família do Nilton, o pastor Nilton. E o poço está lá no centro, numa praça hoje, no centro da cidade de Bersheva. E Isaac cavou aquele poço que já havia sido cavado por Abraão, seu pai. Chamava-se Seva, e ele agora chama Bersheva. Mas por quê? Porque quando a bênção do Senhor é tão grande na sua vida, como era na vida de Isaac, e Abimeleque teve que sair lá do lugar dele, juntar os seus oficiais e fazer uma aliança de paz com Isaac. Abimeleque disse assim: confere lá em Gênesis 26, a bênção de Deus sobre a sua vida é muito grande, você é muito poderoso, eu vim aqui para que a gente possa fazer uma aliança de paz. Assim como eu não fiz mal a você, promete aqui, jura aqui, que você também não vai fazer mal.
Isaac fez? Quando Abimeleque chega, Isaac pergunta: o que você veio fazer aqui? Você me expulsou. Mas depois que Abimeleque conta essa história, Isaac manda preparar um jantar. E eles comem juntos. Isaac despede Abimeleque debaixo da bênção. E ali, até o seu opositor passa a ser seu aliado. Sabe, a bênção de Deus vai ser tão grande sobre a sua vida que as pessoas vão se aninhar debaixo das suas asas. Mas seja bondoso como Isaac. Não se vingue. Isso não é motivo de vingança. É motivo de renovar a aliança, de receber. Sabe, um dia Ló vai embora. Um dia Saul teve que ir embora. Morreu para que Davi pudesse reinar. Pessoas vão embora, mas a gente não precisa se vingar das pessoas. Isso pertence ao Senhor. Um dia a bênção vai ser tão grande na sua vida que essas pessoas vão vir para debaixo das suas asas. Foi assim com Isaac. Aí no dia seguinte, depois desse jantar, acharam água no poço e chamaram o poço de Beersheba, lugar da aliança. Lugar da aliança. Lugar da aliança. Sabe, nós estamos no lugar da aliança hoje. Essa semana, eu vou terminar com isso. Essa semana foi uma semana difícil, angustiosa para mim, complicada por uma série de razões. E assim, convicção de que Deus está tratando comigo. E no meio de tantas palavras, o Senhor me deu uma palavra especial. E eu queria compartilhar ela com você. Talvez amanhã na live eu fale um pouquinho mais a respeito dela. No Salmo 34, versículo 17 diz assim: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. O Senhor me deu esse texto, eu estava caminhando, ouvindo uma pregação, e o Senhor me deu esse texto. Quando o justo clama, o Senhor ouve e livra de todas as suas angústias. Eu estava angustiado e eu disse: Senhor, essa palavra é para mim, porque eu sou justo. Não sou justo por causa da minha justiça. Eu sou pecador como qualquer outra pessoa, mas eu sou justo porque eu fui declarado justo pelo justo Jesus. Eu sou justificado. É muito importante a gente saber essa verdade. Lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, eu acho, versículo 21, diz que o Senhor, que Deus, Ele pegou o seu pecado e colocou sobre Jesus, e pegou a justiça de Jesus e colocou sobre você. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Logo nós somos justos. Porque você é bom? Você não é bom, eu não desculpa. Você não é bonzinho. Não é bonzinho, mas é justo. É justo porque Jesus fez você justo. Se você é crente, você é justo. Então clamou o justo, eu disse eu. E ele ouviu. E alguém pode dizer: o filisteu falou no meu ouvido. Mas Deus ouve a oração de todo mundo. Ele não é surdo. E eu disse para ele assim, mas exatamente depois disse assim: ouviu e o livrou. Porque o ímpio, ele até ouve, mas continua na impiedade. Agora o justo, ele ouve e ele livra, ele liberta. De quê? De todas. Algumas? Não, todas. Todas as suas angústias, todas as suas tribulações. É a bênção de Deus que é reservada para cada um de nós. Eu disse: Senhor, é comigo. Eu estou pronto. Eu estou pronto para prosperar. Eu estou pronto para receber a bênção. Eu estou pronto para receber a bênção. Porque eu estou preparado para me esquivar daqueles que falam mal de mim, daqueles que falam mal da igreja, daqueles que falam mal dessa terra que para muita gente é terra seca, mas que para nós é um lugar aprazível, de unção, de poder, de glória, de transformação e de restauração. Eu quero dizer para você que entrou aqui triste: a esperança para você. A esperança para você. Em Cristo, a esperança para você. Em Cristo, a esperança para você. Talvez você seja como um tronco seco, plantado, desgastado, cortado,
não vê mais possibilidade da sua vida renascer. Mas eu estou dizendo, há esperança para você, porque a palavra de Deus diz isso. Mesmo que o seu tronco, que a sua vida seja cortada, que a sua raiz não receba mais, ao cheiro das águas brotarás. Como o Senhor falou comigo, e eu disse: Senhor, eu sou árvore plantada junto a ribeiros de água. E Deus disse assim: porque essas águas, elas vêm do trono. Me levou lá em Ezequiel, aquelas águas que saíam debaixo do trono, do altar, e elas eram águas que pegavam nos pés do profeta, daqui a pouco nos joelhos, daqui a pouco na cintura, daqui a pouco no lombo. Ele tinha que nadar. Lá no final desse texto de Ezequiel, diz assim: o rio se tornou um grande rio, e nas suas margens árvores eram plantadas. E essas árvores têm folhas e frutos. As folhas para cura das nações, e os frutos para alimento das nações. Eu falei: sou eu. Eu não sei você, mas eu disse: sou eu. Sabe, no dia da maior desesperança, o Senhor irriga a sua vida com as fontes das águas, que vão fazer você crescer e prosperar para a glória do Senhor Jesus. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não estou vendo que terminou aí, não. É porque se eu for contar a história toda fica longa. Essas mesmas águas que eu recebo como raiz, nós somos árvores plantadas junto a esse rio de Deus. Hoje, lá no Velho Testamento, hoje, essas águas estão dentro de você, porque as águas são o Espírito Santo. E o Senhor Jesus disse que do seu interior fluiriam, sabe o quê? Rios de águas vivas, que jorrarão para a eternidade. Eu não sei como você chegou, mas eu quero dizer que você vai sair daqui abençoado, rejuvenescido. Se suas folhas estavam caindo e secas, hoje elas vão sair daqui firmes e verdes. Se você não conseguia mais dar frutos, hoje você vai sair daqui frutificando para a glória do Senhor Jesus. A esperança para você.